Olá, eu sou o Manuel Sherdim e hoje eu vou falar um pouco com você sobre o etileno, que é um hormônio vegetal muito importante na fisiologia das plantas. Bom, esse hormônio ele é gasoso e tem um papel principalmente nos processos de senescência, abdição e um dos efeitos mais conhecidos dele é o de amadurecimento de frutos. E sobre isso que a gente vai falar hoje através de um experimento. Bom, o papel do etileno nos frutos, ele pode estar dividido em dois grandes grupos, assim, digamos, que são as plantas que possuem frutos climatéricos e não climatéricos. As plantas com frutos climatéricos, como por exemplo uma banana e uma maçã, elas podem amadurecer após serem colhidas. Isso acontece porque a taxa de respiração delas continua e tem picos bem altos após a colheita do fruto. E também, consequentemente, o nível de etileno sobe muito e ela consegue amadurecer. Por isso que frutas, muitas vezes, como a banana, são colhidas verdes e ao longo do tempo elas vão amadurecendo na nossa fruteira ou no supermercado. E também a gente tem os frutos não climatéricos, como por exemplo uma laranja. Nesses frutos, após a colheita, eles não têm a capacidade de amadurecer. Então eles vão simplesmente senescendo cada vez mais depois de serem colhidos. Isso acontece porque eles mantêm uma taxa de respiração normal após serem colhidos. E a sua produção de etileno é muito baixa, não tem nenhum pico, ela continua estável. Então, eles simplesmente vão senescer após a colheita. E para a gente ver esse efeito, a gente vai fazer um experimento em que a gente vai usar esses três frutos que eu mostrei: a banana, a maçã e a laranja. Para a gente observar a ação do etileno sobre frutos, eu vou fazer um experimento aqui utilizando como fruto principal a maçã, que, como eu comentei, é um fruto climatérico que amadurece após a colheita. Nesse caso, a gente vai usar 4 tratamentos diferentes, em que a maçã vai estar sob diferentes condições, para observar o efeito que o etileno vai ter sobre o amadurecimento dela. No tratamento 1, a gente vai deixar a maçã sob refrigeração. Então a gente vai colocar, no caso, todos os tratamentos dentro de sacos plásticos fechados, que é para a gente conseguir isolar o etileno que é produzido pelos frutos. No primeiro caso, então, a maçã vai ir para a refrigeração. No segundo caso, a gente vai deixar a maçã em temperatura ambiente. Mas por que a diferença entre esses dois tratamentos? Sobre a refrigeração, a produção de etileno é bem mais demorada, ela é bem mais baixa. Enquanto que na temperatura ambiente, a produção de etileno segue normalmente. A respiração segue como se nada tivesse acontecendo de errado e atinge seus picos e por isso que o fruto amadurece bem mais rápido quando está fora da refrigeração. Só que aqui no caso, no tratamento 3, a gente vai ter um adicional, que vai ser a presença da banana, e junto da maçã sob temperatura ambiente. A banana também é um fruto climatérico, só que ela produz uma grande quantidade de etileno também. Isso é até um conhecimento popular assim que as pessoas têm, né, de colocar banana junto com abacate para amadurecer ou outra fruta que a gente quer que amadureça logo. Então, nesse caso, a gente vai deixar a banana e a maçã dentro de um saco plástico em temperatura ambiente. E aqui no quarto caso, a gente vai usar uma maçã e uma laranja. Que, como eu falei, a laranja não é um fruto climatérico. Então, ela não produz etileno após a colheita. Ou seja, a gente espera que o resultado seja muito similar com o tratamento 2, em que a maçã está em temperatura ambiente sozinha. Mas aqui, como a laranja não produz etileno, vai ser algo parecido, isso que a gente espera. Ambas em temperatura ambiente. E então, daqui umas 2 semanas, mais ou menos, a gente volta para mostrar os resultados. Como que cada fruto reagiu a essas condições que eles foram expostos. Até mais! Olá, pessoal! Passaram-se então 2 semanas e agora a gente vai ver os resultados de como o etileno agiu sobre as nossas maçãs. Mas então, depois de 14 dias, a gente teve isso daqui. Como vocês podem ver, algumas coisas aqui mudaram bastante. Em especial entre essas duas maçãs aqui do início, do tratamento 1 e 2. Mas o que aconteceu aqui? Recapitulando, aqui no tratamento 1, né, a gente tinha a maçã que estava sob refrigeração. Que, como foi explicado, temperaturas baixas diminuem bastante a síntese de etileno. Então, uma fruta que a gente guarda na geladeira, assim, né, ela vai durar muito mais. E, em compensação, as frutas que estão em temperatura ambiente seguem com a sua produção de etileno normal, que foi o caso do tratamento 2, que a maçã estava em temperatura ambiente. Só que essa maçã, né, dá pra ver que ela tá
totalmente podre, tá? Uma coisa muito, muito extrema. Mas por que que isso aconteceu? Por que que foi tão brusca assim a diferença, né, entre as duas? Um possível motivo foi simplesmente uma lesão que o tratamento 2 tinha. Porque um fator que desencadeia a síntese de etileno é o estresse que uma planta pode sofrer nos seus frutos também. Isso acontece, por exemplo, em uma situação de seca, alagamento ou simplesmente uma lesão, né? Como, por exemplo, aqui no tratamento 1, essa maçã está com uma lesão bem pequenininha, mas como estava em temperatura baixa, não deve ter tido uma interferência muito grande. Então ela ficou bem consistente. Mas no tratamento 2, ela deveria ter uma lesão bem mais profunda, talvez até interna, né? É bem comum a gente achar uma maçã que está podre por dentro. E aí, essa lesão começou a desencadear uma síntese de etileno muito, muito grande. E, consequentemente, apodreceu a maçã muito rápido, porque começou a amadurecer, amadurecer, e chegou nesse ponto. E é claro que esse amadurecimento mais rápido sobre condições de estresse tem um significado ecológico muito importante para a vida das plantas, né? Porque, por exemplo, se uma planta está sobre uma seca muito grande, está vendo que não está chovendo, tá ou um alagamento, né? Qualquer situação de estresse assim que a planta percebe através da sua fisiologia que está adverso, ela tem que produzir semente logo para poder dispersar semente, senão vai dar ruim, ela não vai dar tempo de amadurecer o fruto. Então, o que que ela faz? Ela produz etileno muito, muito mais rápido, né? O estresse vai induzir o etileno e assim ela consegue amadurecer o fruto e tornar suas sementes viáveis o mais rápido possível para continuar a dispersão e perpetuar a sua espécie. Então, isso é uma estratégia evolutiva muito, muito importante para a vida de qualquer planta. Mas então, agora partindo para a comparação entre o tratamento 3 e o tratamento 4, dá para ver, pelo menos assim, ao toque, né, que a maçã que estava com a banana, que é um fruto climatérico e produz etileno, ou seja, segue amadurecendo, né, depois da colheita, essa maçã aqui, ela tá bem mais mole, assim, a textura dela, pelo menos botando o dedo assim, ela parece estar um pouco mais suculenta, simplesmente, comparando com a maçã do tratamento 4 que estava junto com a laranja, que não é um fruto climatérico, então não vai produzir o etileno e não vai induzir tanto assim o amadurecimento da maçã. Essa aqui está um pouco mais rígida, dá para ver assim ao toque que teve uma diferença. E outra coisa interessante é que ela está com um podrezinho aqui, está começando o processo de apodrecimento. Então isso daqui está produzindo muito, muito etileno aqui ao redor, principalmente, né? Se continuar assim, passar alguns dias, daqui a pouco essa maçã vai estar que nem a maçã 2, totalmente podre. Quando a gente compara, por exemplo, essas maçãs aqui que estavam sobre temperatura ambiente e com frutos ainda, especialmente a maçã com a banana, ela está bem mais mole. E comparando com a maçã do tratamento 1 que estava sobre refrigeração, aí sim é uma coisa brutal a diferença. Essa aqui está bem mais rígida. Enquanto que a maçã do tratamento 3, que é a que teve maior contato com o etileno, está bem mais mole, bem mais diferente a consistência dela. E isso, claro, é provocado por vários processos bioquímicos que vão acontecendo ao longo do amadurecimento de uma fruta. E durante esse processo, várias coisas vão acontecendo para amadurecer o fruto. Um dos mais notáveis, claro, é a cor da fruta. Quando ela está saindo daquele verde para uma coloração bem chamativa, assim, parece que a planta está se comunicando com a gente, né, para ser comida, ser dispersada por aí. Isso é simplesmente a clorofila dando lugar a pigmentos, como a antocianina, aqui no caso da maçã. Então é uma coisa bem chamativa, assim, é a principal que a gente vê, né? Além disso, claro, a gente tem o aroma da fruta. Quando ela está madura, tem um aroma maravilhoso. Isso são as moléculas grandes que a planta, que a fruta possui, que vão se quebrando em moléculas menores até formar o aroma característico de cada fruta quando está madura. Junto disso, claro, a gente tem a baixa acidez, no caso, a fruta verde bem ácida vai ficando cada vez menos ácida. Os seus açúcares, no caso o amido, vai sendo quebrado até se formar o açúcar que a gente tanto gosta e aprecia nas frutas. As suas pectinas, que eram insolúveis, passam a ser solúveis. Então é todo um conjunto de fatores que resultam em um fruto maduro. Claro, o etileno sempre envolvido nisso, influenciando nesse processo, junto com outras enzimas. Enfim, é um processo bem complexo, mas na prática, sim, o principal é isso.
E uma outra coisa interessante que aconteceu durante o experimento, que não estava planejado e não fazia parte assim da própria metodologia, mas que teve que acontecer, foi que eu tive que me mudar de cidade. E, é claro, eu trouxe o experimento comigo durante esse período. Então o experimento foi comigo no ônibus, tentando, claro, deixar mais quietinho possível as frutas, botando um jornal na volta, tentando causar um mínimo de impacto. No caso da fruta do tratamento 1, também estava dentro de um recipiente para tentar manter a temperatura refrigerada. Mas é claro, apesar disso, vai sofrer um estresse, não vai ser a mesma coisa que estar paradinho em um canto. No caso da banana, deu para ver muito bem o resultado disso. A banana, no caso, era só uma coisa secundária do experimento, né? O foco era a maçã. Mas a banana sofreu um grande estresse nesse período. Apesar de estar acomodada e bonitinha lá no cantinho, não foi a mesma coisa. Ela sentiu bastante isso e, olha só, tá bem podre já. Isso, se ela tivesse ficado quietinha em um canto sem sofrer esse estresse mecânico, ela ainda estaria comestível, normal. Então, uma coisa que foi inesperada no experimento, trouxe esse resultado interessante, né? Falar sobre a banana também, como que o estresse mecânico amadureceu, fez ela produzir etileno amadurecer muito mais rápido do que se tivesse normal. Obviamente, se esse experimento estivesse sendo feito para uma pesquisa mesmo, assim, no laboratório, um transporte como esse jamais poderia ter sido feito. Teria que ter sido na mesma condição o tempo todo, é claro. Mas como esse experimento é mais para uma questão didática mesmo, para a gente observar o efeito do etileno, eu achei super interessante fazer esse paralelo, né, com mais estresse mecânico, mais amadurecimento ainda em outros frutos que não eram maçã. Então, eu acho legal e válido falar sobre isso, um resultado inesperado, mas que contribui ainda mais para corroborar a ideia, né, do que a gente sabe sobre o etileno e ver na prática isso acontecendo. Mas então, bom, o experimento era isso e espero que tenham gostado. Até mais.